Bom dia, hoje são 25 de julho de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja agora dois verbos que levam muitas pessoas ao erro. Aí está, os verbos aí. Dar, D-A-R, ou dar, D-A, e o acento agudo sobre o A. Dar e dá. Os dois existem. São empregados aí normalmente. Então muitas pessoas erram quando dizem dar, D-A-R, quando deveriam dizer ou escrever dá. E também vice-versa, quando dizem dá, D-A, com acento. Dá, quando deveriam dizer dar, com a A-R. Então vamos aí tirar essa dúvida aí que persiste, não é? Muito bem, vamos lá, veja o quadro aí que fiz. Acima, temos aí à esquerda, dar, com R. E à direita, dá. Verbo aí, certinho? Verbo dar. Muito bem. À esquerda, vamos lá, D-A-R, dar. Você emprega isso aí quando temos uma locução verbal, vou explicar isso aqui. Locução verbal, quando você tem no mínimo dois verbos juntos ali, um ao lado do outro, colado, como se fosse aí colado por uma cola super bond. Então, quando dois verbos estiverem juntos, colados, temos ali uma locução verbal. Locução verbal. E esse dar também, D-A-R, aparece em orações reduzidas de infinitivo. Orações reduzidas de infinitivo. Vou explicar isso aqui. E o dá à direita, sem o R, o dá sem o R, dá apenas, é a forma do verbo na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Terceira pessoa do singular do presente do indicativo. É o verbo aí em sua conjugação. Eu digo assim, lá na primeira pessoa, no presente do indicativo, temos assim: eu dou, tu dás, ele dá, ela dá. Ele dá, D-A com acento no A. Ele dá, ela dá, D-A com acento no A. E não ele dar, não. Então, dá sem R, terceira pessoa do singular do presente do indicativo, ele ou ela. E dar com R, só quando aparece locução verbal ou oração reduzida de infinitivo. Então vamos aqui aos exemplos, porque a gente aprende com exemplos. Na letra A temos assim, ó: você pode dar uma ajuda satisfatória. Você pode dar uma ajuda satisfatória. Muita gente escreve esse dar sem o R. Você pode dar, DA, uma ajuda satisfatória. Aí está o erro. Aí só cabe o dar, D-A-R. Você pode dar uma ajuda satisfatória. Por quê, hein, gente? Veja aí, ao lado do verbo D-A-R, dar, existe outro verbo aí, ó, o verbo poder. Pode. Verbo poder aí, ó. Você pode dar, ó. Pode é um verbo. Dar também é verbo, no infinitivo, AR. Então você tem aí uma locução verbal. Você tem aí dois verbos, ó. Pode, um verbo. Dar, outro verbo. Estão juntos. É uma locução verbal. Viu aí? Coladinho, ó. Como se fosse colado por cola super bond. Pode dar. Então você tem aí uma locução verbal. Quando você tem uma locução verbal, que é o caso aí, sempre D-A-R e nunca D-A com acento no A, entendeu? D-A-R sempre quando você estiver diante de uma locução verbal. É o caso aí na letra A. Pode dar. Dois verbos juntos aí, locução verbal. Então o dar é com A-R, entendeu? Na letra B, comprou um carro para dar ao filho. Então vamos analisar isso aí. Como você vê facilmente, existem duas orações aí, gente.
porque existem dois verbos separados, cada um numa oração. Então eu digo assim, comprou um carro. Olha o verbo comprar aí. Na língua portuguesa, o que marca uma oração é o verbo. Se há dois verbos separados numa oração, dois verbos no período, então temos ali duas orações. Se há três verbos separados, então temos três orações. O que marca a oração na língua portuguesa é o verbo. Então, dois verbos separados, nós temos duas orações. É o caso aí, ó. Eu digo assim, na letra B, comprou um carro. Comprou um carro. Comprou um carro é uma oração, porque existe um verbo aí, o verbo comprar. Viu aí? Comprou é verbo. Comprou um carro, então isso aí é uma oração, porque existe um verbo aí. Então, comprou um carro, uma oração. Para quê? Para dar, olha aí, dar, outro verbo. Não há locução verbal aí. Não é um verbo perto do outro. É um verbo separado do outro, formando outra oração. Então, para dar ao filho. Comprou um carro, para quê? Para dar ao filho. Então, dar aí, você vê facilmente que é um verbo, uma oração, formando mais uma oração. A primeira, comprou um carro, para quê? Para dar ao filho. Para dar ao filho é outra oração. É uma oração subordinada, adverbial, final, reduzida de infinitivo, porque o verbo vem no infinitivo. Aí, ó, dar. Então, fique certo de uma coisa. Você vai escrever ou falar dar em duas ocasiões, em dois momentos. Se houver uma locução verbal, um verbo perto do outro, ou se esse dar aí inicia outra oração. Quando ele inicia outra oração, aí é dar, D-A-R, dar, no infinitivo, e não dar. Viu como é fácil? Você vê se há duas orações no período. Se esse dar aí vai formar outra oração. Se ele formar outra oração, então é dar, D-A-R. No exemplo C, eu digo assim, Edson dá bom exemplo. Olha aí, já não é mais dar, e sim dá. Edson dá bom exemplo. Edson dá bom exemplo. Viu aí? D-A, com acento no A. E não dar. Por que dá aí, sem R? Edson dá. Porque aí é a terceira pessoa, veja lá acima, terceira pessoa do singular, do presente do indicativo. Você substitui Edson por ele. Edson dá bom exemplo. Ele dá bom exemplo. Esse dá aí, o verbo na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo. Então é dar. Edson dá e não dar. Na letra E, Paulo dá esmola. Paulo dá esmola. Olha aí. Isso aí é D-A e não D-A-R. É D-A. Paulo dá esmola. Por quê? É a mesma coisa. O verbo aí, na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, você pode substituir Paulo por ele. Paulo dá esmola. Ele dá esmola. Então o verbo aí, na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo. Não há como você confundir isso. Entendeu? Na letra F, Paulo gosta de dar esmola. Veja aí, Paulo gosta de dar esmola. Você tem dois verbos aí. O verbo gostar na primeira oração e o verbo dar na segunda oração. Veja bem, para você descobrir se dar está formando outra oração, você vê se a primeira contém verbo. Se contiver verbo a primeira oração, então dar é com R, porque aí vai formar uma oração reduzida de infinitivo. Entendeu? Então veja aí no exemplo F. Paulo gosta, primeira oração. Aí vem a pergunta, gosta de quê? Aí vem, de dar esmola.
Paulo gosta de quê? De dar esmola. Então, primeira oração, Paulo gosta. Primeira oração, olha o verbo gostar aí. E a segunda, de dar esmola. Dar aí é com R, porque inicia uma oração reduzida de infinitivo. No caso aí, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Verbo gostar, preposição de. Gosta, quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa. Então Paulo gosta de quê? De dar esmola. Vem aí o objeto indireto em forma de oração. Olha o verbo dar aí, formando uma nova oração. Então é dar, com R. No exemplo G, olha agora aí. Joana parece dar atenção ao homem. Veja bem, Joana parece dar atenção ao homem. Esse dar aí é com R, e não sem o R, como as pessoas dizem. Joana parece dar, atenção ao homem. Está errado. O certo aí é dar, D-A-R. Por quê? Olha a regra lá acima, a regra. Escreve-se D-A-R, fala-se D-A-R quando compõe uma locução adverbial. Veja aí a locução adverbial. Um verbo parecer ligado a outro. Como se fosse aí, né? Por meio da cola super bond, bem coladinho ao lado. Olha aí. Parece dar. Parece verbo. Dar, verbo, no infinitivo. Logo, esse dar aí sempre será com R. Parece dar. Porque aí temos uma locução verbal. E o último exemplo. Hoje vai dar macaco. Quem joga aí no jogo do bicho diz assim, não é? Hoje vai dar macaco. Essa expressão é muito comum no Brasil, para quem é viciado aí em jogo do bicho. Jogo de bicho, melhor dizendo. Então diz, hoje vai dar macaco. Vai dar macaco. Então esse daí, as pessoas dizem, hoje vai dar, D-A com acento. Hoje vai dar macaco. Dá não. Hoje vai dar macaco. Esse dar aí é com R. Por que é com R, hein, gente? É porque forma aí uma locução verbal. Antes dele, colado a ele, vem um verbo aí, ó. O verbo vai, o verbo ir no infinitivo, né? Vai, é um verbo, está junto a dar. Então, toda vez que um verbo estiver junto a outro verbo, dar, então esse dar aí é com R, porque forma uma locução verbal, entendeu? Então, viu como é fácil? Então, veja, você vai escrever dar ou falar dar, D-A-R, em duas oportunidades. Quando houver um verbo ligado a dar, que é locução verbal, isso é fácil de descobrir. E também quando esse verbo dar está longe de outro verbo em outra oração. Aí esse verbo vai iniciar uma oração reduzida de infinitivo. Então, nesses dois casos, é locução verbal, então é dar, D-A-R. Esse D-A-R inicia outra oração, está longe de outro verbo, então inicia uma oração reduzida de infinitivo. Então, esse dar aí também é com R. Você só vai empregar o dar, D-A, quando se refere à terceira pessoa do singular do presente do indicativo. É fácil isso aí. Quando se refere à terceira pessoa do singular do presente do indicativo, aí você coloca dar, D-A, com acento. Entendeu? Aí você substitui a pessoa aí, a que se refere o verbo, você substitui por ele ou por ela. Paulo dá 10 àquele homem. Paulo dá 10 àquele homem. Dá, D-A. Paulo dá, ele dá. Maria dá nota 5 para uma pessoa. Maria dá nota 5 para uma pessoa. Escreve-se D-A, pronuncia-se D-A. Maria dá, ela dá. Nos outros casos, não. É D-A-R. Quando forma uma locução verbal,
você vê se o verbo dar vem colado a outro verbo. Se vier colado ali a outro verbo, você tem uma locução verbal, parece dar, né? Então você tem uma locução verbal. No caso de locução verbal, o dar sempre com R, dar. E também quando esse dar, ele vem separado de outro verbo, sendo que esse outro verbo forma outra oração. Quando esse verbo forma outra oração e o dar vem separado dele, então esse dar aí também é com R, porque está formando uma oração iniciada aí por um infinitivo, que é o AR. Então, exemplo, eu digo assim: Paulo comprou um livro. Paulo comprou um livro. Aí apenas uma oração. Não é isso? Olha o verbo aí, comprar. Paulo comprou um livro. Pronto, apenas uma oração. Agora, quando eu digo Paulo comprou um livro para dar a seu filho, olha aí. Paulo comprou um livro, uma oração, para dar ao seu filho ou a seu filho, outra oração. E o verbo está aí, o verbo dar, iniciando uma nova oração. Então, quando ele inicia uma nova oração, você usa dar, D-A-R, o verbo no infinitivo. E jamais dá. E jamais dá. Muito obrigado.